A vida do correspondente no futebol inglês começou de maneira muito tranquila em 2026, né? Segunda demissão dentro do Big Six em 5 dias. E sei lá se a semana não pode terminar com a terceira, viu? A depender do que o Arsenal fizer com o Liverpool na quinta-feira. Mas eu não vou me adiantar ao próximo estresse. Vamos nos debruçar sobre o estresse atual, sobre a demanda atual, que é a demissão de Ruben Amorim por parte do Manchester United. A tragédia, mais do que anunciada, enfim se consumou. Ruben Amorim entra para uma lista cada vez menos exclusiva de treinadores demitidos pelo Manchester United, tá? O United não chega a ser um Liverpool, né? Um clube que tem apenas 22 treinadores em 123 anos de história, mas não é um clube com uma longa tradição de impaciência, como por exemplo o Chelsea, especialmente no século XXI. Desde a saída do Alex Ferguson, em 2013, isso mudou. Eu não vou nem contar a era Ferguson, porque o Ferguson é um unicórnio. 27 anos, né? Na verdade, o segundo na história do Manchester United, porque o Matt Busby também durou tempo pra caramba. Mas enfim, o futebol inglês tem dessas, né? E depois do Ferguson, que se aposentou em 2013, o Manchester United teve 7 treinadores. 7 em 13 anos. Eu não tô contando Ryan Giggs, Michael Carrick ou Van Nistelrooy, que tiveram passagens como interinos muito rápidas. Mas eu tô contando o Rangnick, que foi um interino, mas um interino que durou meia temporada, entendeu? Enfim, 7 em 13 anos. Antes do Ferguson, que chega em 86 no Manchester United em crise, para você chegar ao sétimo da lista, você precisa ir para o ano de 1945 para a chegada do Matt Busby. 7 treinadores em 41 anos. É claro que isso não é um sinal apenas do Manchester United, é um sinal da mudança dos tempos no futebol inglês, mas no futebol em geral. De qualquer forma, também, claro, é uma mudança do Manchester United. O Ruben Amorim ele durou 14 meses e não saiu principalmente. Não foi o principal motivo, tá? A coleção, por exemplo, de atuações frágeis ou a inflexibilidade tática. Ele caiu principalmente, majoritariamente, por ter aberto publicamente uma queda de braço com a diretoria nas últimas entrevistas e nos últimos dias. Isso borbulhou de sexta-feira para cá, tá? Foi nesse grau a velocidade. Pré e pós empate com o Leeds United. As duas entrevistas explosivas e as duas últimas entrevistas de Ruben Amorim como treinador do Manchester United. Em outubro, ontem, tá? O manda-chuva de futebol do United, o Sir Jim Ratcliffe, que é quem bota o dinheiro no futebol do clube, ele disse que o Amorim precisava receber pelo menos mais 3 anos para então ter o trabalho julgado. Essa entrevista não durou 3 meses. Imagina 3 anos. Eu vou dividir aqui o vídeo em 4 partes, tá? Por que isso tudo aconteceu e borbulhou nos últimos dias. Os próximos passos do Manchester United, os próximos passos do Ruben Amorim e a minha parte mais opinativa, tá? Vamos lá, primeira parte. A verdade é que o campo, ele não trazia poucas razões para a demissão do Amorim, tá? Você podia escolher vários pontos de vista, olhando para campo e bola, para chegar nessa decisão que a diretoria do Manchester United chegou nesse dia 5 de janeiro de 2026. Em 14 meses, o Amorim comandou o Manchester United em 63 jogos. Foram 24 vitórias, 18 empates e 21 derrotas, 38,1% de aproveitamento. É uma tragédia. Na era Premier League, ele tem o pior aproveitamento entre todos os treinadores do clube, tá? E aí eu vou dar a porcentagem de cada um para você entender o degrau que o Amorim ocupa. O primeiro da lista, claro, Ferguson, 65,2%, um absurdo. Depois de Mourinho, né? Primeiro degrau do Ferguson para os outros, 53,8%. Todos os outros vão estar flutuando nessa casa de 50 e poucos por cento, tá? Ten Hag, Solskjaer, Van Gaal, David Moyes é o último desse bloco intermediário com 50%.
E aí vem o Amorim com 31,9%. É muito pouco, cara. Não dá, assim, é basicamente insustentável mesmo. Na temporada passada, a 15ª colocação foi a pior posição do Manchester United na Liga Inglesa desde 1974, quando terminou aquela temporada, rebaixado para a 2ª divisão inglesa. Chegou na final da Europa League, mas perdeu para o Tottenham em um jogo horroroso. Janela de transferências. Aí a gente tem que olhar para o Amorim, que ele chega no meio da temporada, né, revolucionando taticamente inclusive o time e tal, não deu tempo dele contratar os jogadores dele. Vamos lá, fomos para uma janela em que o United investiu 235 milhões de libras, majoritariamente em jogadores para o setor ofensivo. Mbeumo, Matheus Cunha e Seisco foram a grande fatia desse valor investido. Ninguém para o meio campo, ninguém para as alas, tão fundamentais para esse esquema tático funcionar. Pela 2ª temporada consecutiva, o Manchester United investe mais de 200 milhões no mercado, com um treinador, e o demite meses depois. Foi assim com o Ten Hag e agora com o Amorim. E aí vamos para a apuração do borbulhar dos últimos 4 dias, de sexta-feira para cá, tá? Na sexta-feira, o diretor de futebol Jason Wilcox, ele chamou o Amorim para um tete-a-tete, principalmente sobre o sistema tático. Por que voltar aos 3 zagueiros contra o Wolverhampton depois da vitória sobre o Newcastle, com o esquema de 4 zagueiros pela primeira vez, inclusive, do Amorim como treinador do Manchester United? Era esse o tema da reunião, até onde a gente sabe. Uma proposta no mínimo ousada do diretor de futebol do Manchester United de tratar esse tema com um treinador que pouco tempo atrás tinha dito que nem o Papa o faria mudar de ideia em relação ao sistema tático ao 3-4-3. O Amorim reagiu muito mal ao que ele interpreta como uma interferência, uma intromissão da diretoria. E aí, isso na sexta-feira de manhã, ele vai diretamente para a entrevista coletiva pré-jogo de sábado contra o Leeds e dá a entender publicamente que havia uma fratura com a direção. Ele dá a entender, é um pouco indireto ainda. Depois do empate com o Leeds, aí o Amorim, ele dá um murro na mesa. Ele triplica a aposta. Aí ele não é indireto. Aí ele diz claramente que não se vê apenas como um treinador, como um coach, ele se vê como um manager, como um cara que administra o futebol para além do campo e bola. Parênteses, quando o Ruben Amorim é anunciado pelo Manchester United, ele é o primeiro treinador, desde o Ferguson, que o Manchester United coloca na nota oficial rotulado como coach e não como manager. A diferença é essa: coach, campo e bola. Manager, um olhar um pouco mais universal para o futebol do clube. E o Amorim foi para essa entrevista claramente dando pancada no Wilcox. Eu não sou só um coach, como quem diz, eu não aceito intromissão. E ainda diz o seguinte: cada setor do clube tem que fazer o próprio trabalho, né? Cada macaco no seu galho, cada um tomando conta do próprio umbigo. Foi uma entrevista explosiva, ele tirou o pino da granada e continuou segurando a granada, então assim, era questão de tempo. Eu não esperava que fosse tão pouco tempo, mas não fui tão surpreendido por essa notícia, tá? Nessa segunda-feira de manhã, o anúncio da demissão do Ruben Amorim. Ou o Amorim foi ingênuo, porque você só pode cair na pancada com a direção dessa maneira pública se você tiver resultado, se você tiver torcida do seu lado, se você tiver o vestiário. O Amorim não tinha nenhum dos 3, tá? O vestiário já não confia tanto no Amorim, grande parte do vestiário não confia no treinador. A torcida, a Old Trafford, apoiava, mas também não morria de amores, e os resultados são o que a gente acabou de ver aqui. Segunda parte do vídeo, próximos passos, futuro próximo do Manchester United. O Darren Fletcher, aquele mesmo, multicampeão da Premier League, assumirá como interino, ele que é o treinador do Sub-18, será o interino na partida contra o Burnley pela Premier League na quarta-feira.
Possivelmente também comanda o time contra o Brighton no domingo, esse jogo pela Copa da Inglaterra. E aí depois disso aí, o plano atual da diretoria pode mudar, mas atual, a apuração é essa. É ver o que vai acontecer com o Fletcher, buscar um interino, tampão até o fim da temporada, para a próxima temporada contratar um treinador permanente. Então não adianta aqui a gente ficar debatendo, será que vem o Maresca? Será que vão tentar tirar o Unai Emery do Aston Villa, o Glasner do Palace, o Iraola do Bournemouth? Vão buscar um interino, se é que não vão manter o Fletcher até o fim da temporada, para depois buscarem um treinador permanente, um treinador fixo. Quais os possíveis interinos? Ex-jogadores do Manchester United, né? Além do próprio Fletcher, podem voltar a chamar o Van Nistelrooy, como foi entre Ten Hag e Ruben Amorim, e deu certo então, tá? Aquele recorte do Van Nistelrooy foi muito positivo, tudo bem que muito pequeno, 4 partidas eu acho. Ou podem chamar o próprio Carrick, que já fez isso, né? Como a gente já viu aqui na história recente do Manchester United. O Van Nistelrooy já não trabalha há bastante tempo, depois do United, daquelas 4 partidas, foi pro Leicester, não deu certo e desde então não assumiu nenhum clube. O Carrick deu certo no Middlesbrough por um tempinho, mas depois foi demitido e desde então também não. Então os dois estão disponíveis para o Manchester United. Se o United cair para o Brighton no domingo na FA Cup, ele terá apenas a Premier League até o fim da temporada. É uma temporada muito confortável para o Manchester United fazer um trabalho de transição. Aliás, depois do jogo contra o Brighton, as 2 rodadas seguintes da Premier League são Manchester City e Arsenal, só isso. O United não está mal posicionado na tabela, tá? Ainda que seja uma possível miragem essa 6ª colocação com 31 pontos, a mesma pontuação do Chelsea, que é o 5º colocado, e a nota de corte a gente acha que já pode considerar que é G5 e não G4 para Champions, porque a Premier League provavelmente vai performar bem em competições europeias e vai trazer essa 5ª vaga para a Premier League mais uma vez. Então, tratando como G5, o United está ali, né, na pontuação, só que os 3 pontos que está de distância para o Liverpool, 4º colocado, é a mesma pontuação de distância para o 12º colocado Everton. Então, assim, a queda pode ser muito brusca se não conseguir, o que não deve conseguir, pontuações muito relevantes contra Manchester City e Arsenal. Vamos ver, né? Passo a passo, mas o próximo... O plano é esse, tá? Fletcher como interino para 1 ou 2 jogos, buscar um outro interino se Fletcher não passar boas sensações e no fim da temporada aí sim buscar alguém, ou até o fim da temporada pode acertar de antemão, enfim. Também é importante dizer aqui como que estão os 3 principais desfalques de momento, né? O Bruno Fernandes, que está machucado, talvez volte já contra o Burnley, se não no fim de semana contra o Brighton, é provável. E aí tem o Mbeumo e o Diallo, que estão na Copa Africana de Nações. Eu estou só tratando dos principais desfalques, tá? Não vou falar de Mazraoui, de Mason Mount, de outros. Mbeumo, ele está classificado com Camarões para as quartas de final contra a seleção da casa, Marrocos, no sábado. E o Diallo disputa nesta terça-feira, com a Costa do Marfim, uma vaga nas quartas contra Burkina Faso. Deve se classificar, é essa a expectativa. E assim, então o Mbeumo já é desfalque para os 2 próximos jogos, o Diallo também deve ser, mas é possível, provável, que nenhuma dessas 2 seleções, nem Costa do Marfim nem Camarões, cheguem até a final da Copa Africana de Nações. Então eles devem voltar contra o City e com certeza, mesmo que cheguem à final da Copa Africana de Nações, eles voltam com certeza para a partida contra o Arsenal, tá? Passando rapidamente para os próximos passos do Amorim. É claro que eu não sei para onde que ele vai, para onde que ele quer ir, se ele quer tirar essa temporada e descansar, mas é importante passar a sensação daqui. Ele sai muito queimado com o mercado inglês, tá? Eu acho muito difícil que o próximo clube do Amorim seja na Premier League. Não sei nem se ele quer isso, inclusive. Mas se ele quiser, eu só acho que essa janela vai se abrir se ele topar dar passos atrás.
e aí, sei lá, substituir o Oliver Glasner no Palace, substituir o Iraola no Bournemouth, o Unai Emery no Aston Villa. Eu tô falando de caras que estão sendo desejados pelo topo, né? Acho difícil que Ruben Amorim, por exemplo, seja procurado pelo Tottenham em caso de queda do Thomas Frank. Impossível que ele seja procurado pelo Liverpool em caso de queda do Slot. Inclusive, o nome do Amorim foi reprovado pela diretoria do Liverpool antes de escolher o Slot, justamente pela inflexibilidade tática, enfim. E aí vamos para a minha parte mais opinativa para já chegar na reta final desse vídeo, né? A demissão do Ruben Amorim, ela é acertada. Infelizmente, cara, mais uma vez cá estamos falando de uma queda de treinador do Manchester United e parece cachorro mordendo o próprio rabo, fica andando em círculos sem sair do lugar, mas é isso que é, e não é porque há tantos outros erros para além do Amorim que o Amorim fosse a prova dos próprios erros. O Amorim errou em muita coisa. Essa inflexibilidade tática dele, essa teimosia dele, ela só é vista como personalidade e como crença nas próprias filosofias se dá certo. Infelizmente é assim, e não deu certo. E eu não estou nem só falando da perspectiva de quem está aqui abrindo a planilha de Excel e vendo os números. Eu acompanhei o Manchester United de perto, gente. Indo para Old Trafford praticamente a cada jogo em casa. E vendo os jogos fora de casa pela TV. O Manchester United não evoluiu, tá? Houve pontos positivos aqui e ali, mas o Manchester United não evoluiu. Nem vive o pior momento, tá? Essa demissão, ela, por isso, é bem claro a gente dizer, não é por conta de resultado, não é por conta de performance, é por conta de briga, de fratura entre relações. Porque nesse momento o Amorim está se virando com o que tem, né? Sem os caras na Copa Africana de Nações, sem o Bruno Fernandes, tá com o time todo remendado, tentando se virar com o que tem. Mas quando você olha para o macro da temporada, não houve muita evolução para além da tabela. Até porque involução era rebaixamento. Então, pô, caramba, vem o defensor do Amorim. O time está melhor do que na temporada passada, mas era obrigação. Ainda mais sem disputar a competição europeia. Então, assim, ele demonstrou muito pouco. Para mim é uma decepção a passagem do Amorim no Manchester United. O que não quer dizer que ele seja toda a explicação dos problemas. Muito longe disso, né? A demissão ela é tardia, mas ela vem por motivos tortos. E aí, cara, desde a chegada da Ineos, que comprou o futebol do Manchester United em 2024, né? Não foi? Eu já tô sem cabeça. Em 2024. A promessa era de profissionalização. E realmente fizeram um mercado de diretores importante. Já saiu gente, já chegou gente nova, mas enfim. O Manchester United parou de ser comandado por pessoas indicadas pelos banqueiros da família Glazer e passou a contratar gente de futebol. O cara que estava no Manchester City pensando no futebol do City, junto com o Tiki, foi contratado, que é o Omar Berrada. E, cara, até aqui o trabalho da Ineos é uma grande decepção. Eles chegam, renovam com o Ten Hag, investem quase 250 milhões e depois demitem, meses depois de investir tudo isso. Aí contratam o Amorim sabendo de todo o pacote, tá? A diretoria do Liverpool foi esperta e entendeu que não queria topar essa inflexibilidade tática, porque tem que fazer uma reformulação que custa muito dinheiro. A diretoria do Manchester United optou por esse caminho e fez tudo pela metade. Porque não era com 200 e tantos milhões que se resolveria, era com muito mais, só que isso aí é impraticável. E aí precisa de muito mais tempo do que o tempo que foi dado para o Amorim. Né? Eu acho que houve aí um planejamento mal feito que foi sendo comprometido ao longo do caminho até o estresse borbulhar como borbulhou nos últimos dias. O que fazer daqui adiante, né? Eu sentiria como que o Fletcher vai trabalhar nessa semana, de repente manter... Eu concordo com terminar essa temporada com
um interino, seja o Fletcher, seja outro. Eu tentaria o Carrick, que foi bem no Middlesbrough, ou o próprio Van Nistelrooy também, tá? Que foi bem e agradou o vestiário, inclusive, pelo que eu escutei na época. Tudo bem que é outro vestiário agora, mas muita gente ainda tá lá. Então eu chamaria o Van Nistelrooy, vai? Porque não tem nenhuma sumidade de bobeira agora no mercado. Você acha mesmo que o Naeem ele vai deixar o Aston Villa? Você acha que o Oliver Glasner, que também joga num 3-4-3, mas é menos inflexível, ele é o nome certo para dar um passo adiante? O Iraola? É muito difícil você calcular quem faz bom trabalho na classe média para chegar na elite, porque na classe média você tem muito menos pressão, você tem muito menos exposição e você é muito mais vidraça do que pedra. Você precisa ser muito mais propositivo do que reativo. E tem uma escola recente de treinadores do Manchester United sendo muito mais reativos, muito mais reativos do que propositivos. E o Manchester United tinha uma escola de DNA ofensivo. Ele precisa resgatar isso. E por isso é melhor dar tempo. Esperar para ver como é que vai estar o mercado de treinadores no pré-copa. Ou até ali. Entendeu? E não faz sentido investir na janela de inverno agora, né? Sem saber qual treinador. Porque e o elenco ficou um Frankenstein, né? Porque não é ideal nem para um 3-4-3 do Amorim, nem para um 4-2-3-1 ou 4-3-3. O Amorim mandou embora vários pontas e trouxe uma galera para o meio, mas não tem tanto ala. E aí, cara, assim, até o fim da temporada, com todos à disposição, eu, no alto do meu conhecimento, eu iria num 4-2-3-1 ali com pontas construtores, abandonaria o esquema de 3 zagueiros, o Lamens no gol, todo mundo à disposição, né? Pensando com essa cabeça. O Mazraoui na direita, o Dorgu na esquerda, De Ligt e Lisandro. A zaga ela pode mudar, mas enfim, eu iria com De Ligt e Lisandro Martinez. Casemiro, Mason Mount e Bruno Fernandes, com Diallo e Mbeumo como pontas mais construtores. Então esses laterais precisam fazer o corredor muito bem, o Dorgu de um lado e o Mazraoui de outro. E o Matheus Cunha como 9. Eu não iria de Sesco, tá? Até agora as impressões do Sesco também não são positivas para mim. E aí ficam opções do banco. Sesco, Meinu, o Zirkzee, o Ugarte, o Maguire, Yoho, o Heaven, Dalot, Shaw. É um elenco que precisa de um investimento bastante importante, bastante relevante para o próximo treinador. Sem competição europeia, o United tem obrigação de estar no G5, tá? Repito, obrigação. Para então, né, no melhor dos casos, classificado para Champions, entrar no mercado bem para decidir o treinador e aí com esse treinador qual a identidade e quais jogadores. Olha que sensação de déjà vu, né? Lá vamos nós para a 80ª reformulação e reconstrução do Manchester United. É impressionante, cara. A família Glazer, ela achou a posição perfeita, né? Porque ela é responsável por isso tudo aí. São parasitas que se isolaram do futebol, entregaram para Ineos e estão protegidos de qualquer crítica. É impressionante. E aí, isso aqui também é uma lição para quem ainda fica achando que dinheiro garante sucesso. Né? Para quem critica Guardiola, para quem criticava Klopp, para quem acha que o que o Arteta faz é fácil. Olha o Manchester United. Olha esse gigante adormecido em sono profundo. É inacreditável. É inacreditável. Estamos cá de volta à estaca zero de buscar a nova identidade do novo treinador, quem é que vai capitanear esse novo Manchester United. Pelo menos a herança de jogador do Amorim é melhor do que a do Ten Hag. A do Ten Hag é uma tragédia. A do Amorim, cara, Mbeumo, Matheus Cunha são muito bons jogadores que já deram certo. E o Sesco pode ser que dê em algum momento. A herança do Ten Hag não. Essa é uma herança maldita. Ninguém em toda a Premier League gastou tanto quanto o Manchester United em valores líquidos desde a saída do Ferguson. Nem o City, que conquistou inúmeros troféus, nem o Liverpool, que conquistou inúmeros troféus, nem o Chelsea,
que também conquistou Champions, nem o Arsenal, que agora pode ser que conquiste troféus grandes, enfim. Ninguém gastou tanto quanto o Manchester United, tá? Tudo isso para desde então não ter brigado sequer pelo título de nenhuma Premier e pouquíssimas participações, figurações na Champions, tá? Entrou como figurante, nunca foi nem próximo de ser alguém do elenco principal. E lá vamos nós para mais uma reformulação. Boa sorte e muita paciência para todos nós.